Olá, sou Lucy e estou aqui para falar sobre a evolução dos guias alimentares. Então, inicialmente vamos falar da roda de alimentos, que foi preconizada principalmente em 1977 pelo INCAP, Instituto Centro-América e Panamá, e era uma roda dividida em 3 grupos: energéticos, reguladores e construtores. Os alimentos eram assim divididos, dizendo que se uma pessoa ingerisse um alimento de cada grupo em cada refeição, então tinha uma refeição suficiente para a manutenção da saúde. Entretanto, observamos que todos os 3 grupos nós temos alimentos que são energéticos, como em todos os 3 grupos também alimentos que são reguladores e, de certa forma, também alguns construtores, né? Então, por isso, foi logo abandonada essa roda de alimentos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que procurou fazer outro ícone, a pirâmide alimentar, tanto para combater as doenças carenciais como a epidemia da obesidade. Então, em 1992, surgiu a pirâmide alimentar, dividida em 5 grupos, tendo na base alimentos grãos e raízes, ricos principalmente em carboidratos, depois as frutas, legumes e verduras, ricos em vitaminas, minerais, fitoquímicos, as carnes e feijão e nozes, castanhas, como também o leite, iogurte e queijo, para ter um grupo assim de alimentos com proteínas, mas aqui juntando os feijões junto com o grupo das carnes, e no topo, não constituindo um grupo, os óleos, gorduras e açúcares, como uma advertência para consumir moderadamente, esporadicamente, alimentos com gorduras, óleos e doces, que naquela época pensava-se em restrição total das gorduras. E essa pirâmide, ela funciona com 3 princípios básicos: a variedade, proporcionalidade e moderação. Então, proporcionalidade, porque aqui nós temos 6 a 11 porções, depois 2 a 4, 2 a 3, isso é a proporcionalidade. A moderação, devido a essa restrição, essa advertência, e a variedade, ressaltando que mesmo em cada patamar deve-se consumir alimentos com variedade. Então, variedade, proporcionalidade e moderação, e esses princípios básicos vêm sendo a orientação de todas as pirâmides daí então e de todos os guias alimentares. Então, em 1999, surgiu a pirâmide alimentar adaptada brasileira, no qual já modificou, que em lugar de 5 grupos surgiram 8 grupos, quer dizer, um grupo de leguminosas para separar das carnes, as leguminosas, com o intuito de que o brasileiro, consumindo bastante leguminosa, iria substituir essas carnes, né? Poderia haver uma substituição, e como o consumo de óleos, gorduras, açúcares e doces estava sendo bastante alto, então como um intuito de diminuir a quantidade, não retirar totalmente. Mas em 2001, a pirâmide de Harvard surgiu com uma contestação às pirâmides anteriores, tendo a base os exercícios físicos, logo em seguida todos os óleos e os carboidratos complexos, ou seja, os grãos integrais, tendo aqueles refinados, como arroz branco, pão branco, batata, macarrão e os doces, no ápice da pirâmide, com o intuito de ser com uso moderado. Por quê? Porque eles poderiam desencadear diabetes. Do outro lado, também com uso moderado, teríamos a carne vermelha e a manteiga, por causa dos ácidos graxos saturados, para evitar as doenças cardiovasculares. Então, também foi incluída aqui as castanhas, o amendoim e o restante mais ou menos parecido. Então, em 2005, a MyPyramid surgiu com
também pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E então eles fizeram uma inversão da pirâmide, colocando uma escada para dar ênfase aos exercícios físicos, e MyPyramid, por quê? Porque ela estava online e poderia ser calculada para cada indivíduo, quer dizer, personalizada. Além da proporcionalidade estabelecida através dessas linhas verticais, a variedade preconizada em cada faixa, nós tínhamos também essa questão dos exercícios físicos, da ação, da atividade. Então, os grãos, já tinha uma recomendação para que 50% dos grãos fossem de forma integral, quer dizer, o grão integral, pelo menos 50%. Por quê? Porque eles seriam mais ricos em fibras, vitaminas, minerais, fitoquímicos de uma maneira geral. E já tendo uma faixa, não a restrição total de gordura, mas tendo uma faixa de óleos, e com a recomendação por escrito que deveria se evitar gordura sólida a temperatura ambiente, como manteiga e margarina, para evitar as gorduras saturadas e trans. O leite, tendo uma ressalva que esse leite deveria ser desnatado, e as carnes magras. Então, aqui junto com as carnes também se encontravam as leguminosas, porque não seria apto lá do americano consumir tanta leguminosa. Então a MyPyramid estaria online. Verificando a dieta do Mediterrâneo e o comportamento do pessoal, da população que vivia lá no Mediterrâneo com melhores condições de saúde, então em 2008 também houve uma reformulação da pirâmide de Harvard, chamada de Pirâmide da Alimentação Saudável, também com uma base de exercícios físicos, uma alimentação equilibrada, e introduzindo na base da pirâmide grãos integrais, e os grãos refinados continuavam como a recomendação anterior lá em cima para uso esporádico eventual. Os óleos, nesse caso, já uma separação entre os óleos, preconizando o azeite de oliva extra virgem e o óleo de canola pela sua relação ômega 6 e ômega 3, e os vegetais, frutas, também constituindo a parte básica. Lá em cima continuou aquela restrição, aquele aconselhamento de moderação de carnes, manteiga, margarina e alimentos que tinham amido somente. Também uma restrição de sal. O uso foi incentivado por causa do resveratrol, e os suplementos vitamínicos e o cálcio. A questão dos ácidos graxos insaturados, do ácido linoleico, a família do ácido linoleico ômega 6 e do linolênico em ômega 3. Então, segundo a tabela da TACO, observamos que o óleo de canola é aquele que tem a proporção mais adequada, chegando a aproximadamente 4:1, e logo em seguida a soja, que chega a mais ou menos 9:1. E o girassol já tem uma proporção bastante desequilibrada, se observarmos, e no caso preconizando o azeite de oliva por causa dos ácidos graxos monoinsaturados. Lá em 2011, então veio o MyPlate, principalmente em 2 de julho de 2011, que foi divulgado pela Michelle Obama, e o MyPlate é dividido em 4 partes, com 30% de vegetais, 20% de frutas, constituindo a metade do prato. Isso excelente tanto pelas vitaminas, pelos minerais, pelas fibras, e também pelos fitoquímicos, os compostos que são antioxidantes, antiglicantes, então estão aqui, quer dizer, os compostos funcionais. Os grãos, tendo aquela recomendação de 30% e 50% desses grãos, desses 30%, de forma integral, os grãos integrais, e
as proteínas, dando a ressalva de 20% de carnes magras, e os laticínios não está dentro do laticínio do lado de fora, desnatados. Então, com a recomendação de reduzir o álcool, usar bebidas que não fossem com adição de açúcar, e também preconizando uma alimentação familiar e um aproveitamento melhor deste alimento. Então, aqui com uma sugestão, nós colocamos uma salada de tomate, brócolis, cenoura e alface. Aqui nós podemos ter as frutas da nossa região, as frutas de época, o grão, que nós já usamos bastante, o feijão, que já é um grão integral, e o arroz, que poderia ser o arroz integral. E a carne magra, que temos o peixe, mas o que não fala aqui, né, no MyPlate, nem em nenhum outro guia alimentar, é sobre a forma de cozimento dessas carnes. Então, esse peixe, como qualquer carne, deveria ainda manter a umidade inicial e não ter um cozimento acima de 120 graus. Portanto, devendo-se evitar grelhados, fritos, a fritura e assados. Então, se a gente coloca no forno, colocar de forma tampada, que mantenha ainda a umidade e haja só um cozimento. Então, isso para quê? Para evitar as carnes fritas, assadas e grelhadas pela formação das aminas heterocíclicas aromáticas, que são compostos reconhecidamente cancerígenos, o aumento dos produtos de glicação de proteínas, AGEs, que tem relação com as doenças crônicas, diabetes, Alzheimer, aterosclerose, doenças cardiovasculares. Nós já fizemos 3 vídeos em relação a esse assunto. E a lisinoleonina, que é uma ligação cruzada entre os aminoácidos, que todos esses compostos que já traduz uma diminuição do valor biológico das proteínas e ainda com relação com as doenças crônicas. Então, outra forma que poderíamos apresentar seria o pão integral com o germe, que tem os ácidos graxos insaturados, com a casca, o farelo, que teriam as vitaminas, minerais e as fibras. Agora, a carne aqui já com partes escuras, quer dizer, de acordo com o que nós falamos no slide anterior, que aminas heterocíclicas, AGEs, e do lado de fora nós temos aqui o queijo desnatado, queijo esse que poderia também ser substituído por um queijo branco, colocado junto das hortaliças, dos vegetais. Por quê? Porque seria mais hábito nosso. E do lado de fora a gente poderia ter um copo de suco de fruta, mas que não fosse adoçado. Agradeço a sua atenção e recomendamos a leitura do nosso blog Alimentos de Nutrição, Processamento e Alteração